E agora no Bom Dia Clube, entrevista. Olá, bom dia, e estamos de volta com o nosso Bom Dia Clube. Hoje a gente já falou, né, aqui na emissora, é um balcão de negócios, a gente falou sobre o Sicredi e também sobre o Mega Feirão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde bucal. A gente anunciou essa entrevista já há 2 semanas, a gente vem falando sobre esse bate-papo. Tem bastante gente esperando para que a gente tenha essa conversa interessante hoje com o nosso convidado, que é o Dr. Valmir Lavinick. Ele que é do Instituto Odontológico Dr. Valmir Lavinick e é especialista em implantes, periodontia e também estética oral. Vamos falar um pouco sobre tudo aqui, mas principalmente desmistificar alguns assuntos e trazer orientações e sugestões para você cuidar bem da sua saúde bucal. Dr. Valmir, que prazer recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. E é uma alegria estar hoje com vocês aqui. E sempre é uma satisfação poder falar sobre saúde bucal. Tem aquele lema que a saúde começa pela boca. Sim. Então vamos conversar hoje a respeito das dúvidas e de tudo que você queira perguntar sobre a odontologia. Perfeito. Dr. Valmir Lavinick, quantos anos de atuação? Eu me criei lá no Rio Grande do Sul, num pequeno vilarejo. E sempre costumo de lembrar isso, que é gratificante, que aprendi com meus pais lá, que a gente sempre tinha que dar o valor ao trabalho e saber fazer um bom trato para as pessoas. E eu hoje já estou com 40 anos de profissão, de odontologia. 40 anos. E desde 1989, que tive a honra de ser um dos primeiros dentistas a começar a fazer o tratamento de implantes aqui em Foz do Iguaçu. Eu fui o primeiro dentista aqui em Foz e fui assim um dos 10º no estado. Tive o privilégio de ir com a segunda turma brasileira para os Estados Unidos fazer curso, porque naquela época não tinha nada, não tinha professores que tinham conhecimento para dar curso sobre implante. A internet também, a gente não tinha essa ferramenta. Era tudo mato. Era tudo, mais ou menos assim. Mas foi muito bom que a gente foi com uma turma de 20 profissionais de odontologia, praticamente todos de São Paulo, e eu fui para um congresso em São Paulo, e lá, através de conversa, consegui entrar nesse grupo, entendeu? E trazer essa especialidade, que naquela época era tudo muito novo, tudo muito recente, para Foz do Iguaçu. E isso aí eu me orgulho muito dessa minha trajetória. É nesse momento que eu gostaria muito da nossa audiência. A gente falou muito sobre essa entrevista com o Dr. Valmir Lavinick aqui na Rádio Clube, exatamente por isso. Não é só pelo fato de ser o nosso parceiro aqui na emissora, mas pelo fato de ter 40 anos, né, de uma longa estrada, e principalmente por esses 40 anos muitas coisas mudaram, e o Dr. Lavinick tem dentro do seu instituto exatamente isso. Todo momento buscando melhorar, buscando novos cursos, estando sempre aí com as novas tecnologias. E hoje, no meio de tantas informações, existe muita desinformação ainda sobre essa área, né, doutor? Muitas modas, e por isso que a gente falou muito sobre essa entrevista de hoje, porque é um profissional que realmente tem um legado e uma história de muito conhecimento, porque tem alguns profissionais que, quando vão ficando, né, chegando a um certo estágio da carreira, vão tipo desacelerando, tirando o pé. Não, eu já não quero mais aprender. Muito pelo contrário, o doutor sempre está aí em convenções, estudos, buscando sempre novos conhecimentos nessa área, né? Eu vejo da seguinte forma: você sempre tem que estar ligado a alguma instituição de ensino, sempre dando alguma conferência, algum congresso, que isso você se obriga a você se manter atualizado.
E também eu comecei a minha profissão aqui, trabalhei um tempo meio carreira solo, e depois montei um instituto, e hoje estou com uma equipe lá, uma equipe extremamente preparada, com todas as especialidades da odontologia, uma equipe jovem. Então isso aí me motiva muito, de estar sempre trabalhando com essas pessoas, as pessoas muito humanas. E a gente tem um lema lá dentro da clínica, que o tratamento tem que ser personalizado, humanizado, e em função dessa equipe que eu tenho junto comigo, dentistas todos preparados, especializados, trabalham assim de uma forma com muita evidência científica, com tecnologia. A gente tem toda a tecnologia moderna a dispor, e também tem uma equipe de apoio muito competente. Para você ter ideia, minha assistente já está há 30 anos comigo. Então, às vezes a gente está fazendo uma cirurgia lá, praticamente não tem nem conversa, ela já está lendo o meu pensamento, está alcançando os instrumentais, então tem uma sintonia muito boa nesse sentido. Então essa equipe toda faz que me motive para que eu continue cada vez mais, sabe, que a gente tem esse apego àquilo que é nosso, e aquilo acaba sendo praticamente uma família lá dentro, e então a gente não tem o desejo de se desligar daquilo. Pelo contrário, cada vez a gente tem o empenho e vai correndo atrás de coisas novas, tecnologias, conhecimentos, congressos, para que a equipe continue motivada. Olha só que exemplo maravilhoso de profissional. A gente falava aqui antes, quando a doutora chegou aqui na emissora, e a gente falava também no decorrer aqui da nossa programação sobre o que a gente tem visto hoje, sobre dentes, sobre estética, né, doutor? E isso passa pelo profissional também. Quando chega um cliente, um paciente, senta na sua cadeira e fala, eu quero isso, às vezes até leva foto, né, de dentes, diz, eu quero esse dente aqui para mim, também passa muito por isso, por um profissional realmente exercer a sua profissão por amor, por muita paixão pela área que é feita, mas também por muita responsabilidade. A gente falava de modinhas aqui sobre as lentes de contato. Eu gostaria muito, lentes de contato não, lentes de contato é de olhos, né, doutor? Sim. Sobre lentes. Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre isso, sobre essas modas, e em relação como é trabalhado hoje no Instituto Odontológico Dr. Valmir Lavinick. Hoje o que acontece? Quando eu me formei, o boom da odontologia era substituir as restaurações de amálgama por resina. E as restaurações de amálgama, hoje eu tenho pacientes lá com restaurações de 30 anos, elas protegem muito melhor o dente do que essas restaurações de resina estética. Mas passou isso aqui, aí veio a fase dos implantes, e que veio e revolucionou a odontologia. E ajudou muito os pacientes. E ajudou muito, principalmente aquelas pessoas que são consideradas inválidos dentais, as pessoas que usam as próteses, já não tem mais osso remanescente suficiente para dar estabilidade, então o implante veio para trazer qualidade de vida para essas pessoas, autoestima. Quando você faz um tratamento para uma pessoa nessas circunstâncias, e você devolve a autoestima, a qualidade de vida, a pessoa tem a condição de ter um sorriso com confiança, isso aqui ajuda muito na autoestima das pessoas. E hoje nós vivemos uma outra era, que tem essa odontologia de desejo, que veio a parte de facetas, que na realidade são facetas e lentes, são termos, mas praticamente é a mesma peça, entendeu? O que muda é a espessura. E também veio a harmonização facial. Mas o que eu vejo que nessa odontologia de desejo se confunde muita coisa, assim, em função de que
muitos pacientes fazem sem a necessidade de se fazer isso, entende? Lá na nossa clínica a gente tenta personalizar o tratamento, fazer a indicação. Tem muitos pacientes que a gente, assim, o paciente vem já com todas as informações, já vem predestinado para fazer aquilo. Mas não é indicado esse tratamento, porque a pessoa é jovem, as lentes elas têm uma indicação para melhorar a estética, a autoestima do paciente, principalmente aqueles pacientes que têm bruxismo, desgastaram uma certa quantidade da estrutura do dente. Então a gente devolve a forma, a cor, mas também a cor você tem que levar em consideração, tem que levar a considerar a cor do cabelo, o olho, a pele. Enfim, a gente tem um programa que fotografa o paciente, tem um protocolo, faz o escaneamento, põe todas essas informações no computador e o computador fornece um tratamento personalizado para aquela pessoa. Essas lentes que quando o paciente sorri aparecem todas brancas, não é um sorriso ideal para a pessoa, que você percebe que ele manipulou alguma coisa na boca, nos dentes. Então, a gente sempre trabalha assim, com uma linha de personalizar. Você não pode banalizar esses tratamentos e chegou o paciente lá, você já vai querer suprir o desejo dele. Não, você tem a obrigação primeiro de orientar o paciente. Não é assim. O teu dente não tem indicação para esse tipo de tratamento. Vamos fazer, cuidar primeiro da saúde, manter teu dente do jeito que está muito bom. Mas é lógico que cai na população da odontologia em geral, tem muitos profissionais que acabam atendendo o desejo do paciente, que não é o tratamento ideal para ele. E aí acontece o que a gente vê por aí, gente com dentão que é bonito, vai lá só pelo fato de querer uma padronização, né? E faz isso e realmente lá na frente a conta vai chegar, né, doutor? Com certeza, porque tem, às vezes, eu tenho esse dente aqui que não está bem alinhado, eu quero fazer uma faceta para... Hoje, com os alinhadores, que é um tratamento bem simplificado, não precisa mais usar aqueles aparelhos ortodônticos fixos, tradicionais, convencionais. Hoje, com os alinhadores, você transforma o sorriso da pessoa sem a necessidade de você fazer desgaste, sem nada, alinha o dente do paciente já tem uma boa forma, tem o tamanho, então não há necessidade de se fazer lentes. Às vezes, pequenos movimentos ortodônticos através dos alinhadores, a gente consegue uma excelente estética sem a necessidade de se fazer desgastes e lentes de contato. E sem falar que vai ser um pouco mais difícil de errar também até no tom da cor, né? Porque você vai fazer o clareamento e o clareamento ele vai chegar num ponto ali e dali em diante não tem como clarear mais e isso também dá muita naturalidade. Então vamos, né, ter um pouco mais de paciência, né, doutor? Vamos fazer aí as coisas com mais tempo, mas também algo que não vai ser agressivo e que realmente vai melhorar aí tanto o sorriso quanto a mastigação e vai fazer bem para a saúde, né? Com certeza. E também até para o bolso do paciente. Até para o bolso. Né? Porque não vai precisar tirar muito dinheiro para fazer um tratamento mantendo a personalização do seu sorriso, mantendo a saúde. Hoje, a filosofia da odontologia, e principalmente lá na clínica, a gente quer... Porque o que acontece? O paciente que vem e faz uma reabilitação, essa reabilitação tem um custo elevado. E o que acontece? Existem estatísticas já que é muito difícil de você ter o paciente por retorno, que é tipo, você compra um carro novo, a concessionária já quer te vender um plano lá para você fazer as revisões. E para você ter uma saúde de qualidade na boca, e a saúde das pessoas começa pela boca,
há necessidade de uma vinda de 4 em 4 meses para você fazer uma manutenção gengival, uma profilaxia, para você manter a saúde da gengiva, porque hoje, se você não mantém a saúde da gengiva, pequenas inflamações já estão muito correlacionadas a várias doenças, por exemplo, nascimento de bebê de baixo peso, parto prematuro, acidentes cardiovasculares, alguma coisa relacionada com Alzheimer, uma coisa nova, estudos novos que vêm nesse sentido. Então, é muito importante o paciente fazer as visitas periódicas para manter a saúde bucal. Se a gente hoje tem uma legião de pessoas sem dentes devido a não ter antigamente muitos dentistas e ter os práticos que acabavam extraindo o dente, tá com uma cárie, vamos tirar esses 2 aqui, porque para não sentir dor lá na frente, porque você morava no interior, você não conseguia ter acesso a dentistas. A gente num futuro próximo pode ter pessoas, uma legião de pessoas sem dentes também por fato de fazer esse tipo de tratamento, né, doutor? Então, é muito cuidado na hora de procurar bons profissionais e boas clínicas. Isso é extremamente importante o paciente, assim, procurar profissionais com experiência e principalmente profissionais honestos, que transmitem segurança, que eu nunca me deixo levar e fazer o tratamento que o paciente propõe. Na realidade, eu sou profissional, eu proponho ao paciente que eu acho que é o ideal para ele, entende? Porque às vezes o profissional já vem lá estabelecendo o que eu tenho que fazer e a coisa não funciona assim. Então, o que acontece? Esses pacientes depois frequentam outras clínicas e às vezes esses tratamentos se banalizam em função de atender o desejo do paciente, que não é o tratamento ideal para ele. Exatamente. Doutor, agora vamos falar, a gente falou aí sobre, né, essa área da estética, que eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, principalmente porque o senhor é um profissional de 40 anos, que tem uma clínica hoje que realmente está dentro com todas as tecnologias, um instituto odontológico com profissionais maravilhosos e ainda ajudando a recuperar o sorriso e a alegria de muitas pessoas, até mesmo para poder morder uma maçã, que é o implante, né? Para realmente quem precisa do implante, que a gente falou, né, agora há pouco, sobre que a odontologia no passado não era tão fácil ser acessada. E tem muitas pessoas que hoje não têm dente e precisa fazer implante. E eu acho que no seu consultório deve ter muitas pessoas que chegam perguntando, por exemplo, sobre o osso, né? Eu tenho osso suficiente para fazer implante? Como é que funciona isso, Dr. Valmir? Essa é uma das, digamos, das perguntas mais frequentes quando a gente faz a primeira consulta do paciente. O paciente vem com ansiedade, será que eu vou poder fazer implante? Tem osso suficiente? Porque às vezes é aquele paciente que usa prótese total há muitos anos, então é natural que haja reabsorção óssea, gengival. Então, isso aí é inerente a cada paciente. Não tem como você falar assim, você pode fazer, eu tenho que fazer um bom exame clínico, eu tenho que fazer um bom estudo radiográfico de imagem, tomográfico, para decidir qual o melhor tratamento para cada paciente. E hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Sim. Nós assim, mudou muito a forma de tratamento. Antigamente era meio que regra, que para cada dente tinha que ser um implante. E hoje não. Quanto menos implante, é mais fácil a manutenção para o paciente. E existem implantes longos que você consegue colocar 4 implantes na arcada superior, 4 na arcada inferior, e você reabilita o paciente com 12 dentes fixos em cada arcada, e o paciente faz você devolve a estética, a função mastigatória, e o paciente sai com confiança, com autoestima elevada. Dói, doutor?
Essa é uma pergunta Deve clássica. ser, né? Acho que todo mundo pergunta, dói? Veja bem, quase todos os pacientes que chegam lá chegam com medo de dor. Mas o procedimento, ele é totalmente indolor. Porque nós usamos uma terapia pré-operatória onde tira a ansiedade do paciente. Depois usamos anestésico local, desses anestésicos normais, que todos os pacientes já conhecem, porque usaram para procedimentos simples, como uma restauração. E hoje nós temos protocolos cirúrgicos também, minimamente invasivos, que tornam tudo assim, mais tranquilo, com mais conforto. E também o pós-operatório é muito tranquilo. Hoje, praticamente, tem paciente que faz a terapia com implante e não faz nem uso de analgésico. A gente usa um antibiótico para profilaxia e o analgésico sempre a gente receita, mas eu sempre recomendo para o paciente, olha, espere a dor chegar para tomar, porque os pacientes não querem sentir dor, então tem aquela ânsia, já vai tomando a medicação, e às vezes não há necessidade, entende? Ontem mesmo fiz um pós-operatório de um paciente que fiz implante semana passada, ele falou, doutor, nem comprei analgésico, eu não tomei nenhum analgésico, zero dor. Então, hoje, com os tipos de cirurgia que a gente adota, são cirurgias porque na realidade o que acontece? O osso não dói. A gente não anestesia o osso, anestesia a gengiva. E se você não manipular muito a gengiva, você aplica só um pouquinho de anestésico, coloca um implante no osso e não tem muito pós-operatório, porque quanto mais você manipular, quanto mais você demorar no procedimento cirúrgico, por isso que eu recomendo sempre, às vezes o barato se torna caro, que o paciente procure um dentista qualificado, com experiência, que ele vai ter mais rapidez no tratamento, vai ter uma cirurgia mais tranquila, porque, eu não faço outros procedimentos na boca a não ser cirurgias, então a gente trabalha todo dia com isso. É repetição, todo dia, né, doutor? Digamos, porque cada paciente Sim, ele tem único, uma particularidade, né? Então às vezes você tem que fazer um enxerto ósseo, às vezes você tem que fazer um enxerto gengival para tornar aquele dente o mais próximo do natural. Então, às vezes, colocar o implante no osso é a coisa mais fácil que tem. O que tem que priorizar é dar condições para que esse implante continue na boca, próximo do dente natural e que tenha uma durabilidade ao longo do tempo. Doutor, e sobre rejeição? Se fala muito sobre isso, rejeição. Há risco de rejeição mesmo? Isso é mito ou é verdade? Isso é um grande mito, porque na realidade, na ciência da implantodontia, nem existe o termo de rejeição. Porque o implante é feito de titânio e ele é biocompatível com o osso. O osso adere a ele, gruda nele e se torna uma peça única. Às vezes acontece, mas raramente assim, em boas clínicas, isso não é no nosso instituto, isso é a nível mundial. A gente trabalha com 98% a 99% de sucesso. Então, a cada 100 implantes que você faz, você perde um. E mesmo assim, existem condições de você recuperar aquela região e colocar depois um outro implante e restabelece tudo como era antes. Perfeito. Na última entrevista que a gente fez aqui, se não me falha a memória, o senhor falou de um paciente que procurou para fazer implantes. Se não me falha a memória, ele tinha 91 ou 96 anos. É isso mesmo? Isso, foi? Tinha 96 anos. Deu tudo certo? Deu tudo certíssimo. Tá até, acho que faz uns 2 meses que ele foi lá na clínica fazer a manutenção e tudo. Tá feliz? Tá super feliz. Esse paciente tinha diabetes. A diabetes dele melhorou, porque existem estudos já
quando o paciente tem diabetes e tem os dentes com infecção, e geralmente esses dentes têm mobilidade, é mais difícil o médico fazer o controle da diabetes. A hora que você elimina essa infecção, e por incrível que pareça, nos implantes não se tem o grau de infecção que se tem nos dentes. Melhora, é muito mais fácil para controlar a diabetes em função disso. Olha só, que coisa boa, que notícia boa. Doutor, quanto tempo leva para ficar pronto? Isso aí também dá assim, depende de cada caso, depende de que tipo de procedimento. Por exemplo, se eu vou fazer... O paciente fraturou um dente da frente, a raiz do dente. Eu vou ter que extrair essa raiz. Eu extraio, coloco o implante e no mesmo dia já instalo o provisório, na mesma sessão. Entende? Isso em 1 hora e meia, eu faço a extração, coloco o implante e já coloco o provisório. Que isso se chama carga imediata. E depois de uns meses, depois da acomodação do tecido mole, duro, eu faço a prótese definitiva. Tem alguns casos, por exemplo, um paciente que não tem nenhum dente na boca. A gente coloca os implantes em 72 horas, coloca os dentes definitivos e já resolve em 3 dias. E tem alguns casos onde às vezes tem um osso, mas é o osso de uma qualidade que não é muito boa, porque nós temos diferentes qualidades de osso. Tem osso que ele é muito duro, tem osso que é o ideal, tem osso que ele é muito esponjoso internamente. Então, nesses casos, às vezes, há necessidade de se colocar, inserir um implante e depois de uns 4 meses confeccionar a prótese. Mas hoje, lá no Instituto, a gente, assim, é mais ou menos 5% dos pacientes que tem esse período de espera. Nós trabalhamos muito com carga imediata, que é a instalação do dente no dia da cirurgia. E hoje também em relação ao implante de osso que se fala, né, bem popular da forma de falar implante de osso, antigamente era osso humano, hoje é pó, né, hoje não é, hoje é quimicamente feito, é tudo muito diferente, é por isso que evoluiu tanto e melhorou tanto, né, doutor? Falei besteira? Não falou nada. Eu lembro que quando a gente abordava os pacientes antigamente, não tinha como fazer os enxertos a não ser a nível hospitalar. A gente fazia sempre, tirava o osso do ilíaco, da cabeça, a gente sempre precisava de um profissional da medicina para fazer isso para nós e para a gente reconstituir, fazer os enxertos. E hoje não, hoje já tem material de fabricação suíça para isso, que a gente faz tudo no consultório. É um procedimento rápido, minimamente invasivo, não se tem aquele inchaço que tinha, edema, e o risco que você corre levar um paciente saudável para dentro de um ambiente hospitalar, contrair uma infecção hospitalar. Então hoje mudou tudo, é uma coisa muito mais confortável, e por isso que existe esse medo de enxerto ósseo. E o enxerto ósseo é um procedimento extremamente simples hoje, com os biomateriais disponíveis sintéticos, que não há necessidade mais de ser do próprio paciente. Na cabeça das pessoas comuns, né, seria cortar um pedaço de osso e colocar ali, né, e o tal do osso é osso em pó, então não tem nada a ver disso, a gente fica imaginando um pedaço de osso, vai, corta a gengiva e coloca o osso lá até grudar esse negócio e costurar, misericórdia, não é assim que funciona. Não é. Em alguns casos, a gente hoje ainda faz enxerto ósseo, mas aí tira da própria da boca do paciente. Sempre tem algum lugarzinho para tirar. E é um procedimento rápido, porque o melhor osso para fazer esse enxerto ósseo é do próprio paciente. Mas esses ossos liofilizados que a gente tem, industrializados hoje, os pacientes... tem pacientes que se questionam a respeito disso, como vai funcionar isso, de que origem, mas esses ossos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, faz mais de 40 anos que usam.
demorou para chegar no Brasil porque teve esse processo da Anvisa e tudo. Aprovar, então, né? Mas hoje não se tem mais necessidade de levar um paciente ao nível hospitalar para fazer. Se resolve tudo a nível de consultório mesmo. Perfeito. Olha só, para você que está ligando o seu radinho, a gente está conversando aqui, batendo um papo super interessante com o Dr. Valmir Lavinick. A gente está falando aí sobre implantes, né? Principalmente para você que tem medo, você que tem muitas dúvidas. Dr. Lavinick há 40 anos, desde 1989, fazendo implantes. Então tem conhecimento, como diz a minha mãe, já faz de olhos fechados. Fica natural e é muito caro, doutor? Não, eu costumo falar que a terapia com implante é um investimento. Uhum. É lógico que não é o tratamento mais barato, mas é o tratamento mais seguro, mais duradouro, que traz mais benefícios a longo prazo. E também a gente tem condições lá na clínica, a gente às vezes fraciona os tratamentos de acordo com as etapas, financia para o paciente, a gente tem o próprio a nossa própria maneira de financiar, o paciente não precisa recorrer a banco nem nada, faz o financiamento lá na clínica, então a gente faz uma adequação. O departamento financeiro está preparado para te receber. Está preparado lá, tá. Com certeza. Pronto, é isso aí. Tem facilidades, não é no Pix. Chegou aí no Pix, faz um Pix. Não. A gente entende que o paciente não tem lá só a prioridade da boca, ele tem tantas coisas na casa dele para resolver, então você tem que dar uma facilitada de alguma forma para que ele possa fazer esse tipo de terapia. Fica natural, doutor? Fica perfeita. Hoje, por exemplo, se você for extrair um dente, o central, o dente da frente, existe todo um cuidado, um preparo. Você faz a inserção do implante, complementa com um pequeno enxerto ósseo, um enxerto gengival, que são pequenos detalhes que fazem a diferença e que deixam o dente sobre o implante em perfeitas condições, como é um dente natural. Perfeito, doutor. Estamos nos encaminhando para a final, vamos estourar o horário, mas é por uma nobre causa. Quero saber por que optar por implantes em vez de outros tipos de prótese, por exemplo, né? Lembra que antigamente o povo usava ponte? Desgastava os dentes vizinhos e se colocava uma ponte. Se faltava um dente, se faziam 3 dentes, entendeu? Já a gente desgastava os dentes ao redor, então já estava criando mais um problema na boca do paciente. E se opta por implante, porque quando o paciente perde um dente, ele não perde só o sorriso, ele perde a função mastigatória e toda a estrutura de osso e gengiva ao redor dessa região. E o implante existe assim essa dúvida, mas o implante ele na realidade substitui a raiz do dente. Substituindo a raiz do dente, ele vai devolver a função mastigatória e vai evitar que se perca esse osso ao redor e que até mantenha o contorno do rosto do paciente e devolve uma mastigação com segurança para o paciente. Até a pele vai ficar boa, porque você vai passar a mastigar melhor, aí você vai conseguir sim fazer a ingestão aí de todas as vitaminas e tudo que o alimento realmente vai trazer para você. Então, a saúde realmente começa pela boca, né, doutor? E sempre procurando uma clínica séria e responsável para que depois lá na frente não tenha um desdobramento, né? Isso aí assim, existem na cidade diversos profissionais que trabalham com seriedade, com honestidade. Então, o conselho que eu dou para o paciente que procura fazer um tratamento com implante, que faça uma boa pesquisa, procure, não vá tanto, às vezes, atrás de preço, porque depois... Barato. Porque se você levar em consideração lá na clínica, uns 20% dos tratamentos é refazer tratamento, entendeu? Tem que remover um implante, colocar outro, tá mal posicionado. 40%. 20% hoje. Dos meus tratamentos é refazer tratamento. E aí eu prefiro pegar um paciente que está começando,
porque ele já está vindo com trauma, já tem uma insegurança no tratamento, não ficou bom, tem que refazer, imagina, isso tudo é doloroso psicologicamente para o paciente. E muito mais caro, né, doutor? Porque depois, às vezes, você tem que ele vai passar pagar por a alguns segunda vez, procedimentos, né? que não haveria necessidade de ter passado, se tivesse feito de uma maneira correta na primeira vez. Então preste atenção, ó, como a nossa mãezinha sempre diz, o barato sai caro. Então bora lá procurar sempre bons profissionais. Dr. Valmir Lavinick, sabe de qual era o telefone? É 3523-4335. Ó, parabéns, uma estrelinha. É difícil ligar para esse número, mas... E lembrando que é o WhatsApp também, né? Então, quem quiser encontrar o Dr. Valmir Lavinick e toda a sua equipe, que é uma equipe incrível, você pode mandar mensagem, que a Solange está lá esperando a sua mensagem no 3523-4335. Vamos fazer um convite para a nossa audiência, Dr. Lavinick, para fazer uma avaliação, né? Porque às vezes a pessoa diz, mas tá tudo bem aqui no meu dente. Daí, de repente, dá uma dorzinha, vai lá no dentista e diz, mas quanto tempo? Faz 5 anos que não vai no dentista. Daí a situação tá difícil. Então, né, para fazer uma avaliação, para quem está nos ouvindo, sabe como é que tá os dentes? Tá tudo bem? Uma avaliação no dentista não dói. Não dói e é extremamente benéfica para o paciente, porque às vezes está se instalando um pequeno problema, você vai lá e contorna e evita um problema maior no futuro. Então, a prevenção é o grande negócio hoje para os pacientes, para evitar problemas maiores. Então, você que está lá pensando em fazer alguma coisa, é bom fazer uma visitinha ao dentista, ver se está tudo bem. A gente tem lá um programa que encaixa os pacientes, facilita as condições de pagamento para que os pacientes venham periodicamente fazer suas avaliações, as suas manutenções, para que mantenha a saúde da boca. É o tal dos protocolos, né, doutor? São todos muito bem-vindos. São 11h05, o endereço que você encontra, a clínica é Rua Belarmino de Mendonça, 110, o WhatsApp, telefone para contato é 453523-4335. Agora sim, para terminar, o senhor sabe as redes sociais, endereço? Sim, o Instituto Lavinick, o Instagram. Instituto Lavinick. Doutor, hoje merece todas as estrelinhas, né, Moacir? Sabe tudo de cor, é isso aí. Doutor Lavinick, que prazer, obrigada por vir aqui tirar as dúvidas, a gente conversar, mas principalmente com essa clareza, com esse profissionalismo de 40 anos, falando pra gente o que realmente importa no cuidado com nosso sorriso, com a saúde bucal. Eu que agradeço a oportunidade e você que está pensando em fazer uma terapia com implantes, ou se tem alguém próximo, nós estamos lá com uma equipe multidisciplinar para atender da melhor forma possível, com conhecimento científico, tecnológico, e atendemos com honestidade, transparência e ética. Então, se você está querendo transformar o sorriso, nos procure e agende uma avaliação, que será um prazer atendê-lo. Exatamente. Fico muito feliz pela nossa parceria, mas principalmente pelo Dr. Lavinick ter mais de 40 anos, então, de conhecimento e trazer isso para a nossa audiência. Muito obrigado e desejo de um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Um bom dia a todos os ouvintes. É isso, e assim foi esse bate-papo gostoso. Estouramos o horário, mas por uma causa justa, porque falando de saúde bucal, desmistificando, trazendo aqui verdades para você, mas principalmente com um profissional renomado de grande conhecimento. Dr. Valmir Lavinick, que tem o Instituto Dr. Valmir Lavinick aqui em Foz do Iguaçu, aqui na nossa cidade, para ajudar a gente a ter um sorriso saudável e bonito também. Um beijo no seu coração, desejo de um ótimo dia, não desligue o rádio porque tem muita música boa e muitas informações para você aqui na Rádio Clube FM. Bom dia!